explanações da aula de gênero textual. Creio que seja mais necessário uma explicação a respeito da tipologia textual, só para auxiliar vocês na realização dos exercícios. Então, vamos lá. A tipologia textual define, em linhas gerais, os seguintes tipos básicos de texto em prosa. Como eu disse, são estruturas, sequências linguísticas internas aos gêneros de texto e que a gente tem como reconhecer nos gêneros de texto esses conteúdos, esse léxico, essas palavras, vocabulário, formas verbais, que estão mais relacionadas a esses tipos textuais. Nós temos, então, o primeiro tipo é o narrativo, descritivo, o segundo, terceiro, o dissertativo argumentativo, o quarto, o injuntivo e o quinto, o tipo textual expositivo. Temos que entender que os tipos textuais, eles podem ser predominantes, né? Alguns tipos textuais podem ser predominantes em alguns tipos de gênero. Por exemplo, o gênero conto é certamente o tipo textual predominante é o tipo narrativo. Não que você não vai encontrar outras tipologias textuais no conto, de repente possa ter algum momento em que haja uma descrição, algum momento há uma exposição, mas você vai reconhecer na maioria do gênero de texto a tipologia predominante que é a narrativa, ok? Então, é possível sim os gêneros de texto terem mais de uma sequência textual, de mais de uma tipologia textual, é possível essa mistura, mas existem gêneros que têm uma marca tão forte em relação a um estilo, a uma tipologia textual predominante, tá? É isso que eu quero dizer. Então, voltando aqui, temos tipos de texto, então, só para a gente tentar relacionar a tipologia textual com os gêneros de textos orais e escritos que se relacionam. Então, muito provavelmente, se você pegar um conto, uma fábula, uma lenda, um mito, uma biografia, um romance, uma novela, uma piada, crônica, notícia e relato, nós vamos ter a tipologia textual predominante, certamente será a tipologia narrativa. Já no gênero editorial, carta de leitor, assembleia, debate, resenha, ensaio, texto e opinião, teremos a tipologia argumentativa. Nos gêneros de texto, artigo científico, seminário, palestra, verbete, reportagem, resumo e fichamento, teremos predominância da tipologia textual de exposição. Manual de instruções, receita de bolo, regulamento, regras de jogo, receita médica, tipo de texto, injunção. Laudo, guia de viagem, perfil em comunidade virtual, relatório, texto publicitário. Qual a tipologia textual? A descritiva, descrição. Então, aqui nós temos a relação dos gêneros, tanto orais quanto escritos, e a tendência de que esses conteúdos desses gêneros tenham essas determinadas tipologias predominantes, e aí a gente consegue verificar nesses gêneros essas sequências linguísticas bem delineadas. Então, vamos a tipologia de texto narrativa, né? É o texto utilizado para contar um caso, narrar fatos, historiar acontecimentos, não importando se fictícios ou verídicos. Predominam neste texto os tempos pretéritos, ou seja, o passado, como eu falei em aula, né? Então, pretérito perfeito e imperfeito é uma marca textual e uma marca de tempo verbal muito relacionada ao texto narrativo em função dessa contação de história, então é dada no passado. A ação é um dos principais ingredientes da narração, certamente, né? O tempo também é uma marca bem definida nos textos de tipologia narrativa. O autor muitas vezes utiliza personagens que dialogam, então sempre num gênero de texto que temos uma tipologia narrativa, nós vamos ter uma ação bem definida, nós vamos ter um narrador, nós vamos ter um tempo definido e ou uma referência ao tempo, aí o espaço também vai ser bem marcado e a presença de personagens. Exemplos, então, uma crônica, um caso, um conto, uma notícia de jornal, uma partida de futebol, um romance, uma parábola, uma historinha infantil. No caso de uma tipologia descritiva,
é o texto do objeto, então da impressão física, da imagem, da cor, do aroma, da beleza, da feiura, do relevo, da paisagem, da precisão quanto aos aspectos físicos. Predomina o tempo pretérito imperfeito, também há uma relação com o passado, mas também uma relação nesse texto no tempo presente, o presente do indicativo e do subjuntivo. Nós temos também nas descrições muitas frases nominais, né? Muitas frases em que o substantivo ou o adjetivo são relacionados, e verbos de ligação: ser, estar, ficar, parecer, tornar-se, continuar, enfim. Esses verbos de ligação também são muito presentes. Exemplo, os aspectos físicos e tipos humanos de uma favela carioca. Então, quando você começa a descrever, escreve um texto para descrever esses aspectos físicos, você vai com certeza adentrar nessa tipologia descritiva. A obra de um sociólogo que descreve o biotipo de um determinado povo, o texto de um folder turístico. Então, são textos que têm muita descrição, né? Então, a gente vai ter essa impressão. O objetivo é te dar, né, uma imagem, uma impressão física desse objeto, dessa paisagem, desse contexto, desse ser humano, enfim, desse animal. A gente tem que, através da descrição, entender bem do que se trata esse texto. O texto que traz uma tipologia dissertativa é o texto da ideia, da opinião, do ponto de vista. Ele privilegia o discurso indireto na terceira pessoa, né, para marcar a impessoalidade na argumentação, e embora possa ser redigido na primeira pessoa. Então, existem alguns gêneros que vão permitir a primeira pessoa. Aborda quase sempre um tema palpitante do comportamento humano, questões de justiça social, ética, práticas aéticas, ecologia, crimes ambientais, paz, violência urbana, democracia, liberdade, futuro do homem, seus medos e anseios, questões existenciais, questões religiosas, questões espirituais, questões enfim, políticas, questões educacionais. São vários os tipos de temas e assuntos que a gente pode relacionar a um determinado tipo de gênero de texto para dar uma opinião, um ponto de vista, trazer uma argumentação sobre aquilo. Exemplos: um editorial de jornal, um artigo do Diogo Mainardi da Veja, por exemplo, um texto de pensamentos filosóficos e etc. O texto injuntivo, ou seja, o texto de tipologia injuntiva, qualquer texto que tenha a finalidade de instruir o leitor interlocutor. Então, textos que são para orientar, para sugerir ou para ordenar um comportamento ou auxiliar na execução de comportamentos, eles são textos injuntivos, de tipologia injuntiva. Por esse motivo, sua estrutura se caracteriza por verbos no imperativo, ordenando ou sugerindo, certo? Então, aqui, em termos de linguagem, de análise de língua, o tempo verbal predominante do injuntivo é o imperativo. Nós temos dois tipos de textos injuntivos, de tipologia injuntiva, que seria o injuntivo instrucional, quando a orientação não é coercitiva, ela não é muito autoritária, não é obrigado, não estabelece claramente uma ordem, mas uma sugestão, um conselho. Então, nós temos alguns exemplos. Por exemplo, o texto que predomina num livro de autoajuda. Então, ali nós temos muitas sugestões, orientações, aconselhamentos para que as pessoas, então, tenham um processo de autoexame, introspecção, para que sejam pessoas melhores, mais felizes. Então, aqui é um texto que é um gênero de texto, né, o livro de autoajuda, que tem como tipologia textual a classificação injuntivo instrucional. O manual de instruções de um eletroeletrônico, o manual de instruções programação dirigido a determinados funcionários de uma empresa sobre metas, funções, etc. Uma ingênua receita de bolo escrita pela avó. Então, esses seriam gêneros de textos que contemplariam essa tipologia, tá certo?
Depois nós temos o injuntivo prescritivo. Esse tipo de texto, sim, ele traz uma imposição, uma ordem baseada em condições essenciais, né? Sine qua non, sem a qual não pode ser ou existir. Então, textos de lei, por exemplo, se encaixam perfeitamente aqui. Obedece-se ou obedece-se, né? Então, nós temos aqui ordens que precisam ser cumpridas porque são essenciais. A receita de um médico, por exemplo, ou um paciente, os artigos da Constituição, a norma culta da língua portuguesa, as cláusulas de um contrato, o edital de um concurso público, todas são ordenações que precisam ser, relacionadas a esse texto injuntivo prescritivo. Na sequência, então, temos mais alguns exemplos práticos de tipos textuais, né? Aqui, então, você tem: fui criada e até hoje moro numa casa simples, mas de cômodos bem amplos e confortáveis, um jardim colorido e aromático. Beija-flores por aqui não faltam. Tenho 2 filhas. Ana, uma menina alta, meio desengonçada, mas de um brilho especial nos olhos, muito pretos. Virgínia, uma menina muito magra, gestos e rosto delicados, tem uma cabeleira tão ruiva que poderia ser confundida com uma dessas atrizes no cinema americano. Então aqui a gente vê bem a descrição, é de uma pessoa, uma imagem, a gente consegue construir na mente ao ler esse texto. Então, texto descritivo. Certo dia, minhas 2 filhas e eu fomos passear pelo sítio. Na margem do rio havia uma pequena canoa. O espírito de aventura falou mais alto. Entramos na canoa e no meio do leito notamos a água infiltrando-se. Percebi o desespero das meninas, mas tive de aparentar toda a calma e... Aí continua a contação da história, né? Então, aqui, ó, certo dia, referência ao tempo, minhas 2 filhas e eu. Então, os personagens, fomos passear pelo sítio, aqui está a ação, nós temos o local, né? Nós temos essa noção de, a percepção de uma contação de uma história. Então, certamente trata-se de um texto narrativo, de tipologia narrativa. A vida de uma mulher não é fácil, em parte alguma deste mundo. A sociedade machista impõe-lhe regras e destinos que ela jamais pode escolher. A mulher será sempre uma escrava totalmente submissa ao marido, às tradições, aos costumes e à hipocrisia dos chauvinistas. Então, aqui um texto, né? Eu tirei esse material da internet, mas um texto que vem com uma certa criticidade, bem ideológico, né? Bem agressivo, de um ponto de vista mais, intolerante, pressupomos isso, mas ele é um texto que se encaixa no texto dissertativo, porque ele vai justamente dissertar, argumentar, né? Então, aqui essa pessoa tem essa opinião e ela vai refletir no texto essa visão aqui que, enfim, é bem subjetiva. Minhas receitas preferidas: bolo de banana. Caramelize uma forma com açúcar, corte das bananas no sentido do comprimento, coloque-as na forma, bata 4 ovos com uma xícara de leite, 2 de farinha de trigo, uma colher de fermento, despeje a massa na forma, polvilhe a gosto com canela e açúcar e leve ao forno pré-aquecido em 180 graus. Deixe, e aí continua, né? Então, óbvio que é um texto injuntivo instrucional, uma receita, né? É o gênero. Como fazer um parto de emergência? Recado para minhas filhas e netas: mantenha calma, prepare uma superfície limpa para ela se deitar, pegue uma tesoura e 3 pedaços de linha de 25 centímetros, ferva tudo por 10 minutos, dobre um cobertor e coloque-o sobre a futura mamãe, lave bem as mãos e as unhas com água e sabão. Quando as contrações aumentarem, então provavelmente isso aqui é um manual, né, um guia de orientação, de enfermagem, alguma coisa nesse sentido. Então é um texto injuntivo prescritivo, tá? Porque devem ser seguidos exatamente esses passos para que esse comportamento, essa ação, essa performance dê certo. Então, pessoal, seria isso, né? Uma explicação rápida só para vocês terem uma noção do que é uma tipologia textual. Esse material eu tirei da internet, claro, fiz as minhas adaptações aí na questão do plano de fundo do PowerPoint, mas esse material está disponível nesse link aqui, bem resumidinho, né? Só para vocês terem uma noção do que é a tipologia textual, para saber fazer os exemplos lá dos exercícios. E obrigada pela atenção. Qualquer dúvida, entre em contato comigo.
É um bom final de semana aí. Estou gravando isso na sexta-feira à tarde, então abraço a todos.